roubalheira dos aposentados do governo Lula. Quero lembrar aqui ao senhor relator que, lamentavelmente, estamos diante de um depoente que já foi condenado anteriormente. E me chamou a atenção essa primeira pergunta, se não uma das primeiras que o relator fez ao senhor Domingos Sávio de Castro, se ele já havia sido condenado anteriormente. Só queria que, se fosse possível, o senhor pudesse confirmar que o senhor foi condenado por organização criminosa. Permaneça em silêncio. O senhor já disse isso. O senhor vai permanecer em silêncio mesmo já tendo dado essa resposta antes? Sim. O senhor foi condenado por organização criminosa. Permaneça em silêncio. E é interessante, senhor presidente, está vendo? Quando o relator começa a chegar nas perguntas que importam, aí o depoente prefere permanecer em silêncio e aí que joga suspeição sobre tudo o que fez. Mas nem tem muita suspeita, porque quando a gente lê essa matéria aqui, investigado por fraudar INSS, já foi condenado por golpe similar no DF, nós percebemos que ele, na verdade, foi um dos grandes idealizadores, se não o maior idealizador desse roubo do desconto indevido dos aposentados. Se não, vejamos. A matéria que faço referência diz que em dezembro de 2018, Castro foi um dos alvos da Operação Strike, Domingos Sávio de Castro. E nessa operação encontraram na sua casa 34 páginas com mais de 1.000 registros de servidores públicos distritais. Confere essa informação, senhor Castro? Mantenha o silêncio. E segundo consta no processo, os investigadores também encontraram documentos timbrados de uma das entidades que já foram investigadas por suspeita de fraudes com precatórios. No decorrer do processo, 4 vítimas apontaram Castro como sendo a pessoa, entre aspas, a pessoa que aplicou o ardil, ou seja, o golpe contra elas, culminando em débitos não autorizados em suas folhas de pagamento. Estamos falando de antes de 2018, porque evidentemente foi em 2018 que encontraram esse material na sua casa, não foi isso, doutor Castro? Permaneça em silêncio. Uma das vítimas, então, com 80 anos, afirmou que ao se apresentar, Castro lhe ofereceu serviços de saúde prestados por uma associação para a qual trabalhava. A idosa contou que Castro frequentou sua casa entre 2017 e 2020 e que, por isso, já o considerava como um amigo, tendo assinado vários documentos que ele apresentava. Só algum tempo depois, ela identificou os descontos em seu benefício em favor de mais de uma entidade, ou seja, roubou da uma velhinha de 80 anos por meio de um desconto sem o seu consentimento. O senhor não tem vergonha, senhor Domingos Sávio de Castro? Não respondeu, pertence, ele não tem vergonha. Mantenha o silêncio. Mas o senhor não se sente envergonhado de estar envolvido nesse processo? Anterior, inclusive, nesse atual? Mantenha o silêncio. O senhor vai manter o silêncio que para mim já é um sinal de grande vergonha. A filha de outra vítima demonstrou que desde 2008 sua mãe teve... Desde 2008! 10 anos. Sua mãe teve descontos não autorizados. Segundo a depoente, os descontos começaram após Domingos Sávio de Castro vender um suposto seguro de vida para sua mãe, que morreu em janeiro de 2015. Você roubou ela, Domingos Sávio de Castro, de 2008 até 2015. Até ela morrer. Você roubou ela até ela morrer. Sem nunca conseguir reaver os valores devidos. Após a mãe falecer, encontrou Castro na rua, a filha, encontrou o senhor na rua, está lá no processo, e questionou sobre o seguro de vida que havia feito. Na ocasião, Castro teria dito que não sabia o que podia fazer. É verdade isso, senhor Castro? Mantenha o silêncio. E que poderia pagar apenas o auxílio funeral em valor próximo a R$3.000. Contudo, não providenciou nada. Confere essa informação? Mantenha o silêncio. A senhora de idade é roubada desde 2008 pelo senhor até 2015. Pelo senhor e pelos demais participantes. O senhor ganhava comissão, tinha muita mais gente ganhando. O senhor ainda promete R$3.000 para repor para a filha da falecida. E o senhor não paga, mas permanece em silêncio. Eu gostaria de chamá-lo aqui de adjunto do Careca. Poderia chamá-lo assim? O senhor se importaria? Mantenha o silêncio. Porque o senhor é o coordenador adjunto do Careca, o idealizador dessa fraude,
que se mantém em silêncio quando eu pergunto se não tem vergonha de ter roubado aposentados que faleceram no meio do caminho. O senhor inventou uma forma de obter dinheiro fácil, primeiro aqui no DF e depois exportou, senhor relator, para o INSS, roubando mais de 500 milhões de reais. Aliás, eu queria chamar a atenção aqui que sua defesa, que é muito competente, é a mesma, do mesmo escritório, do senhor Rubens, que foi financeiro, ou é do Careca. O senhor confirma essa informação, senhor Domingos de Castro? Eu mantenho o silêncio. Mas é verdadeira informação, é a mesma defesa. Ou seja, sua conexão com o senhor Antônio Camilo, Careca, do INSS, é enorme. É enorme. E aqui me parece, senhor presidente, quando a gente vê o nível em que você chegou à roubalheira, que incrementaram a tal ponto a forma de abusar dos idosos e dos aposentados, que criaram essa figura do call center. Pois ele tinha 2 empresas no mínimo de call center, a Callvox e a True. Como é que era o nome da outra? A True, como é que era? True Trust, do Camilo junto com ele, aí que ele começou a parar de responder. Não foi isso, relator? Aí que ele parou de responder quando a gente começou a chegar nas empresas do Careca. Aí o que acontecia? A pessoa ligava para o call center do Domingos Sávio de Castro, do que está aqui Domingos Sávio. Ele que idealizou, Coronel Crisóstomo, toda a roubalheira, todo o esquema antes do Distrito Federal. Aí a pessoa ligava para o call center que ele administrava de uma dessas entidades que roubaram os aposentados durante o governo Lula, milhões de reais, e a pessoa ligava para reclamar. Como aquela senhora, filha da falecida, que reclamou dele na rua, mas ele aprendeu. Eu não posso deixar essas pessoas descontentes. Eu tenho que resolver o problema no varejo para poder continuar roubando no atacado. Eu tenho que resolver o problema das pessoas que reclamam, porque isso é peixe pequeno, isso é 40, 50 reais por mês. Então, quando a pessoa ligava para o call center Domingos Sávio de Castro para reclamar, ligavam lá: olha só, estou sendo descontado indevidamente. Ah, não é possível, senhora, é mesmo? Estou sendo descontado indevidamente, eu não autorizei isso aqui. Não, mas vamos resolver isso aqui. E aí o que faziam? Resolvia. Enquanto um ligava, outros 10, 100, 1000 eram roubados. Por quê? Resolvia o problema no varejo. Olha só a engenhosa máquina que criaram de roubar o dinheiro dos aposentados brasileiros. Enquanto resolvia o problema de um no call center e ainda lavava o dinheiro para o meio do call center, é claro, todo o CNPJ criado para esses que se dizem empresários, mas na verdade são estelionatários e membros de organização criminosa, todas essas empresas de fachada foram utilizadas também para lavar dinheiro. Mas no caso específico do call center, que eu me lembro bem do depoimento que foi feito lá no início dessa CPI com alguns dos operadores, inclusive com o próprio Careca, as empresas de call center eram das poucas que tinham funcionários. Por quê? Porque alguém tinha que atender o telefone. Alguém tinha que resolver o problema daquela aposentada de 80 anos, cuja filha talvez tomou a iniciativa de ligar para pedir para parar de roubar. Então, um problema que eles resolviam. Não sei se pagavam atrasado ou não, aposto que não todo. Como o Lula, aliás, não está pagando, a gente recebe todo dia ligação: estão dizendo que estão pagando os aposentados, eu não recebi tudo que foi roubado. Aliás, eu recebi uma partezinha só, está faltando não sei quantos mil reais ainda que me roubaram. Lula disse que está devolvendo, mas não está devolvendo tudo. Da mesma forma, eles lá faziam pelo call center a situação ser resolvida com uma das entidades, talvez o aposentado era roubado em outras 10, 20 ainda, porque essas entidades proliferaram. Enquanto eles continuavam roubando de todos aqueles que não reclamavam. Aqueles que foram apontados pelo relatório da CGU como os aposentados invisíveis aos olhos do governo Lula, do ministro Carlos Lupe, do Vinícius Carvalho, de todos esses que sabiam da roubalheira que estava acontecendo, porque era impossível que seus subalternos não tivessem avisado, mas mesmo assim deixaram escalar a este nível. Portanto, senhor presidente, aqui fica mais uma vez revelado uma parte, e essa parte importantíssima, da engrenagem da roubalheira. E eu concordo com todos aqui que me antecederam, que pediram a prisão do senhor Domingos Sávio de Castro. Reincidente, já condenado por organização criminosa. Grande cabeça, mestre, idealizador desse esquema. E eu até me pergunto, e eu gostaria de perguntar ao senhor Domingos Sávio de Castro, depois que o senhor foi pego no primeiro escândalo, foi condenado, o senhor não pensou em mudar de ramo, não? Mantém silêncio. Não pensou. O senhor, na verdade, aproveitou
o início de um governo que tolera a corrupção, incentiva, aliás, tem o maior corrupto da história dessa nação hoje sentado no Palácio do Planalto, para roubar ainda mais, incrementar aquilo que o senhor já tinha idealizado antes e roubar aposentados, pelo menos pelas empresas de fachada que o senhor detinha, em mais de 500 milhões de reais. Cadeia é até pouco. Obrigado, senhor presidente. Deputado Caveira. Sim, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui participando e, dessa vez, como membro da CPMI, do maior roubo e desvio de dinheiro que o Brasil já teve. Eu acho que é até o maior roubo do mundo, em virtude da Lava Jato ter ficado tão pequena. São aproximadamente 200 bilhões de reais que esta CPMI tem que mostrar onde está indo esse dinheiro. Além desses desvios, tem os consignados, que essa eu acho que é a segunda camada da investigação, que Vossa Excelência, senador Carlos Viana, como presidente dessa CPMI, juntamente com exímio conhecedor do direito, procurador, deputado federal, próximo senador, deputado Alfredo Gaspar de Alagoas, que vai orgulhar muito ainda aquele estado, eu tenho certeza, porque lá hoje nós temos uma vergonha de representante quando se trata de Senado. E os que estão entrando têm ficha criminal tão grande, tão extensa, quanto a ficha criminal de Domingos Sávio de Castro, que está aí sendo representado pela doutora Renata Mota de Carvalho, que é da mesma banca, do escritório Barroso Coelho, Barroso, hein? Tem até um nome sugestivo aqui, Barroso Coelho, advocacia do senhor Rubens, que também está emaranhado nessa associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, o qual o senhor conhece muito bem, que já inclusive é condenado por associação criminosa. E por muito pouco, indiciado pelo artigo 171, estelionatário. Aí a justiça passa a mão na cabeça de vagabundo e aí eles ficam aí soltos pelo Brasil, praticando crimes. E hoje nós temos figuras emblemáticas nessa CPMI do INSS. Vou citar aqui alguns nomes. Careca do INSS, faz parte da quadrilha também, associação criminosa. Mão Preta do INSS, é a segunda figura que vem destacando no Brasil por ter enfiado, a mão dele ficou tão preta, de tanto enfiar a mão no bolso de aposentado, a mão dele ficou preta. E aí nós temos agora o cabeça branca do INSS. É aquele que anda na lancha e fica pagando as coisas aí pro pessoal no Lago Paranoá, imagino. Que esse tanto de dinheiro é o cabeça branca do INSS. Enfim, senhor presidente, essa comissão parlamentar de inquérito está indo muito bem, inclusive com o nobre relator e junto com a comissão, já havia até então pedido a prisão desse sujeito, que está envolvido até o talo. Domingos Sávio de Castro. O senhor está armado aí? Não está armado. Acostumado a enfrentar bandido. Eu sou delegado de polícia há 14 anos. Bandido armado. Imagina um cabeça branca da cara lavada que nem armado está. Eu concordo ipsilite verbis com diversos deputados de direita, protetores dos idosos e dos aposentados que aqui disseram que a prisão preventiva de Domingos Sávio é pouco. É muito pouco, presidente. É muito pouco em virtude do sofrimento
que essa galera malvada, canalha, povo sanguinário que matou diversas pessoas em virtude do roubo e do desvio de dinheiro das pessoas que mais precisam, que são mais frágeis no Brasil. Cadeia é muito pouco. Eu tenho certeza, senhor relator Alfredo Gaspar, senhor presidente Carlos Viana, que se essa turma, pelo menos uma meia dúzia deles, passar 10% do que o Felipe Martins passou durante o tempo que estava preso, inclusive na solitária, eles vão entregar todos. E provavelmente nós vamos chegar no maior demônio do Brasil, o ex-presidiário, descondenado Luiz Inácio Lula da Silva.